Olá, amigos, você acompanha a TV Câmara de Tupã, uma TV sempre a serviço da população. Começa agora mais um programa Ponto de Vista, claro, recebendo os vereadores da Câmara Municipal de Tupã, convidados especiais com assuntos de seu interesse. Hoje nós estamos recebendo o vereador Paulo Henrique Andrade com dois convidados muito especiais. Nós estamos recebendo aqui a nossa querida Maria Aparecida Correia Machado, assistente social aposentada do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e o nosso querido Robson Luiz da Silva Martins, assistente social do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para falarmos sobre o trabalho que é realizado por eles dentro do Tribunal de Justiça. Mais uma importante informação para o nosso telespectador. Vereador, seja bem-vindo ao programa Ponto de Vista, abrindo aí o ano de 2020 e, claro, com um assunto relevante para a nossa população. Seja bem-vindo. Obrigado, Glaucio. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a Cida, o Robson, a oportunidade de explicar para a população um pouco o que é o trabalho da área de assistência social dentro do tribunal. Eu acho que é importante que a gente entenda como funciona o mecanismo hoje dentro da justiça e entenda que tem um olhar voltado realmente para a população. Não é só simplesmente um despacho ou uma decisão do juiz. Isso leva muitas coisas. E uma das coisas que é importante é a parte social, que é o que eles fazem com muita propriedade. Então é importante a gente entender, ver a realidade deles e explicar para a população que quando eles precisarem de ajuda, a justiça está lá não só para realmente fazer valer os seus direitos, mas também para ajudar na parte social, que é muito importante. Perfeito. Eu queria saudar aqui a Aparecida Correia Machado. Seja bem-vinda à TV Câmara de Tupã, a convite do vereador Paulo Henrique Andrade. E é importante a gente contar um pouquinho da história, né? O início do trabalho aqui na cidade de Tupã, na década de 90, onde a senhora, né, passou por um concurso e, aproveitando logo no início, já contando um pouquinho, explicando um pouquinho sobre as atribuições dentro do Tribunal de Justiça. Seja bem-vinda à TV Câmara. Obrigada pela oportunidade, Paulo Henrique, você também. Então, nós começamos, o Tribunal de Justiça, a início, há uns 70 anos atrás, mais ou menos, havia o serviço social apenas na capital. Ok. E a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, 1988, em 90, o Tribunal resolveu, então, abrir um concurso público para as comarcas do interior. Perfeito. E nesse concurso, aqui na cidade de Tupã, abriram 4 vagas para assistente social e 2 vagas para psicólogo. E então entramos, né, em 91 começamos a trabalhar, eu fui dessa primeira turma, eu entrei em 5º lugar no concurso. Então entraram 4 e aí logo em seguida uma delas se transferiu para a comarca de Lins, então eu comecei um pouquinho depois, uns meses depois que deu início ao serviço social. E de início era apenas na vara da infância e juventude. Então fazia-se a triagem, a entrevista e os casos que vinham para nós como nos processos, né, indicando a perícia social. Passado alguns meses, nós 4 trabalhando na vara da infância e juventude, na época o juiz da vara de execução criminal era o Dr. Jorge Rissatugo, ele achou importante que houvesse um trabalho social também para os sentenciados da vara de execução. E pediu, então, a corregedoria para que nomeasse 2 assistentes sociais, né, transferissem 2 da vara da infância para a vara de execução. E eu e uma outra colega fomos para esse trabalho que era inovador até no Estado. Não havia poucas comarcas que trabalhavam na vara, que tinham uma assistente social para acompanhar os casos dos sentenciados. Então, nós acompanhávamos os liberdade assistida, né? Nós fizemos primeiro um trabalho com todos aqueles, se não me engano, na época eram uns 200 e pouco sentenciados, né, que estavam sendo acompanhados pela Justiça, e nós então começamos, como eles tinham que vir todo mês assinar, carimbar a caderneta, né, então o cartório já encaminhava para a nossa sala, a gente fazia uma entrevista, depois ia procurar conhecer a família, fazíamos visita domiciliar a cada 6 meses. Aquelas visitas sem hora marcada. A gente não avisava, né? Porque nós íamos seguindo um cronograma que nós tínhamos. Então a gente conversava com o reeducando, era esse nome que nós dávamos, né? Assim que ele recebia a sentença, o juiz explicava tudo. Aí ele saía da sala do juiz, vinha para o serviço social e nós fazíamos todo o acompanhamento, orientávamos melhor todas as medidas que ele tinha que seguir, né? Quem estava em prisão domiciliar. Começamos um trabalho com a prestação de serviço à comunidade, então fizemos um trabalho com as entidades, com
com as indústrias, começando a colocar, foi muito difícil, não havia aceitação. Hoje já está bem melhor, esse serviço já está bem organizado. Perdão, só aproveitando esse gancho, o porquê da não aceitação? Por ser sentenciado, né? Por terem cumprido uma pena, então as pessoas tinham... Aquela se rejeição. bem que só iam para a prestação, até hoje, só vai para a prestação quem tem uma pena mais leve, né? Aí nós fazíamos também visita às cadeias públicas. Na época não havia penitenciária. Sim, porque tinha uma aqui em Tupã. Então, era Tupã, a cadeia feminina em Herculândia e Rinópolis. Então, nós fazíamos essa visita para conversar com os detentos, saber os problemas que eles tinham, e aí a gente, então, relatava tudo isso, porque o papel do assistente social é isso, né? Olhos e ouvidos do juiz, né? Então, a gente ia orientar, colocar no relatório, no nosso laudo, toda a problemática da situação familiar, do contexto familiar, a dinâmica social, porque faríamos sempre visita domiciliar. A visita domiciliar era imprescindível. Principalmente para menores, acredito que vocês têm. Não, ou não, né, menores vocês não tomam... Não, eu não trabalhei muito pouco com menor, porque logo eu fui para a vara de execução. Sim, sim. Né? Então, mas tem esse viés também. Tem, na vara da infância Da tem. infância. Hoje na infância, hoje na infância a questão da medida socioeducativa foi municipalizada, né? Então, a Justiça encaminha os casos de medida socioeducativa para a Associação Betel. Sim. Atualmente, nós atuamos mais quando o adolescente não está cumprindo, que aí é onde o juiz pede um estudo psicossocial, do serviço social e da psicologia, para entender por que o adolescente não está cumprindo, para fazer uma análise do contexto todo, para ou propor uma nova medida, para ele tomar uma outra decisão em relação ao adolescente. Se ele vai voltar... Geralmente a gente conversa para ver, tenta convencer o adolescente a voltar a cumprir a medida. Ou senão ele vai tomar uma outra medida, ou mudar a medida. Às vezes ele está em LA, ele passa a prestar... o que é LA? LA é liberdade assistida. Tá. Né? Ele passa para outra medida socioeducativa. Atualmente está assim. Quais são as medidas socioeducativas que a gente poderia citar aqui? Para a população entender. Hoje a gente tem a liberdade assistida, tem a prestação de serviço comunitário. A liberdade assistida é o quê? A liberdade assistida é que vocês fazem esse acompanhamento. É. Ele tem que ir no fórum. Não, a liberdade assistida, ele é encaminhado para a Associação Betel. Sim. Aí a Associação Betel, ela tem desenvolve um trabalho lá de curso. Né, Mas essa criança, perdão, só aproveitando, é bom a gente explicar tudo para a população. No caso, na liberdade assistida, o jovem, o adolescente é encaminhado para a Associação Betel, como você disse. Ela cumpre um horário lá, tem uma dinâmica, volta para casa no fim do dia. Como funciona isso? A associação ela vai criar um projeto, um plano de atendimento individual para aquele adolescente. Determinado caso? Aquele caso. E aí, junto com o adolescente, eles fazem um programa, né, de ações para que aquele adolescente possa se conscientizar acerca do ato infracional que ele cometeu. E é importante frisar que a medida, ela, ao mesmo tempo que ela tem um viés de sanção, ela tem um viés de proteção também. Sim. Então, a associação... Punição e proteção, né? Sim. Então, a associação, o que eles costumam fazer, que a gente vê? Fazem oficinas culturais, fazem oficinas... Eles elaboram muitas atividades interessantes, encaminham para o mercado, para cursos para o mercado de trabalho. Então tenta ressocializar aquela criança para não voltar para o... Exatamente. Talvez para o crime. Também sempre com o olhar para as famílias. Isso. Né? Que é o mais difícil hoje, né? Não só o adolescente que está com ato infracional, mas aí vai estudar a dinâmica da família, vai encaminhar, vai ver quais as dificuldades, né? No caso nosso, quando eu estava na ativa, então tinha muito problema familiar. Às vezes aquele rapaz cometeu vários atos infracionais fruto do ambiente. Sim, né? Fruto não cai longe do pé. Nós temos, do decorrer do nosso trabalho, eu vejo hoje na rua, vários rapazes, hoje já homens feitos, que foram ressocializados. Então a gente vê que dá certo. Houve, eu encontro às vezes mães, irmãs, outro dia mesmo no supermercado veio uma, oi dona Cida, a senhora não lembra de mim? Eu sou a irmã do fulano, na hora eu lembrei, porque eu tenho muita facilidade para guardar os locais, assim, lá. Ela falou, olha, meu irmão melhorou, casou, isso aí é uma gratificação para a gente. A parte da área social, eu sou fã, viu? Que muitos
a gente não consegue mesmo recuperar, né? Rescindiram, mas É o amor a gente, pelo próximo. Né? O cara que vai para a assistência social é então, o amor pelo próximo. A gente trabalhou muito a família, nós colocamos naquela época umas atividades terapêuticas nas cadeias, então eles começaram a fazer uns trabalhos manuais para poder passar o tempo, leitura, a gente fez algumas coisas nessa... E é bom frisar também, como medida socioeducativa tem a internação, né? Sim, que seria já... Que é a medida mais extrema. Vamos dizer, mais severa. Mais extrema. Mas assim, ela, ao mesmo tempo que interna, a fundação também tem todo um trabalho de ressocializar, né? Então lá o adolescente vai terminar os estudos, vai fazer curso de eletrônica, do que for disponibilizado lá. Porque na minha cabeça, às vezes, o cara vai para a antiga FEBEM, né? Agora é casa, FEBEM. Agora é Fundação Casa. Isso. Na minha cabeça, o cara foi para a Fundação Casa, o adolescente, aquilo para mim seria tipo, o que ele vai fazer lá? Será que vai ser a mesma coisa que fica um preso hoje na sociedade, ocioso, sempre parado, não tem o que fazer? Pelo contrário, então ele tem realmente a oportunidade de fazer um curso profissionalizante, estudar. Então ele não tem a opção de não estudar, ou tem? Bom, aí, não, eu creio que não. Sim. Todos os adolescentes que eu costumo conversar, depois que saem da fundação, você percebe que eles estudaram. Alguns estavam há anos sem estudar. Certo. Estavam com a defasagem escolar e eles recuperam lá, retomam os estudos, concluem. Sim. Né? O que eu costumo ver é isso, eles saírem de lá com alguma qualificação. Se bem que tem caso que o adolescente fica pouco tempo, né? Fica um mês, né? A depender do entendimento do juiz em relação ao caso, né? E aí, mas mesmo enquanto ele está lá, ele está estudando e está inserido. Tem atendimento psicossocial lá com psicólogo, assistente social, tem médico, tem todo um olhar assim de reintegração mesmo dele. Perfeito. Nós chegamos ao final do primeiro bloco do programa Ponto de Vista, hoje recebendo o vereador Paulo Henrique Andrade, também a Aparecida Correia Machado, assistente social aposentada do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e também nosso querido Robson Luiz da Silva Martins, assistente social, falando sobre as atribuições, o trabalho que eles realizam com maestria, né, e com total importância para a sociedade, né, dentro dessas situações, vamos dizer assim, né, onde eles são, como disse a Aparecida, os olhos, né, os ouvidos do juiz, no caso, acompanhando de perto, avaliando a situação das famílias, né, que de repente tem alguma situação, algum caso, né, de vulnerabilidade, tanto de adolescentes como também, né, de sentenciados. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco, o programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã. Uma TV sempre a serviço da população. Voltamos já.